Bem, boa noite a todos os irmãos e irmãs, tanto os que estão hoje aqui, quanto os que estão em casa, e também aqueles que em algum momento poderão ouvir essa palavra através da gravação que está sendo feita. Que Deus abençoe as nossas vidas. Antes de mais nada, de fato é culto da família. É claro que o formato está bem diferente, não tem um grupo, fazendo louvor, não tem um grupo para fazer uma dinâmica, não tem um grupo para oferecer o lanche na cantina, que pena, né? Era o mês de tomar o mingau de milho, né? Era o mês da fogueira também, mas a gente sabe que vamos ter que esperar um pouquinho, mas eu creio que não tanto, mas logo, logo nossos cultos da família serão também adocicados com alguma coisa, né? Para a gente comer depois do culto, poder tirar a máscara, comer um pouco, né? Ter um pouco de comunhão. Por enquanto, vamos ficar nas orações, no louvor, na palavra, mas a nossa perspectiva seguir nesse formato até o aniversário da igreja, até o último final de semana de setembro, onde vamos seguir nesse formato de culto às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, aqui na igreja. E nós vamos também aprender sobre uma série de estudos, tá bom? No culto da família, nós vamos aprender aí sobre uma série de estudos sobre gentes que foram, ou gente que foi transformada, ou gentes que foram transformadas por Deus. Então, são algumas histórias bíblicas que nós vamos estudar ou vamos ouvir como um exemplo de transformação em vários aspectos na vida dessas pessoas, que naturalmente também é uma obra que Deus pode trabalhar nas nossas vidas. Essa realmente é a minha perspectiva, que Deus nos abençoe com essas quartas-feiras, ouvindo sobre algumas pessoas na palavra de Deus que viveram situações em que eles foram transformados, tá? Gente que Deus transformou é o nosso tema até setembro. Eu, pastor Alex, pastor Cid, Mateus, pastor Elcio, vamos estar compartilhando esses temas aqui nas quartas-feiras até o aniversário da igreja, tá bom? E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de Gênesis capítulo 6, e nós vamos começar uma série de estudos sobre os patriarcas. Aí algumas pessoas pensam que os patriarcas são apenas Abraão, Isaac e Jacó, né? São os 3 patriarcas. Mas, na verdade, até o próprio Jó, que está lá nos livros poéticos, né? Até o próprio Jó é também patriarca, porque uma das coisas que marcava esse período patriarcal é que o pai, o cabeça da família, ele era o sacerdote do lar, sem contar também que ele era o senhor de terras, de rebanho, então, e era ali um tempo chamado patriarcal. Por isso, nós vamos começar com uma pequena história da vida de Noé, a vida de Noé. No capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 12, eu creio que vai estar estampado aí para vocês, deve estar aqui. Eu corro o risco, de vez em quando, de querer olhar para trás, que eu não sei o que está aí, né? Mas, além de estar aí, vocês têm também na Bíblia e podem acompanhar a leitura, tá bom? Então, Gênesis capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 12. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, né? E isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis, e as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre transformação no meio do pecado, ou mesmo entre uma geração pecaminosa, é possível viver de uma forma transformada por Deus. Esse vai ser, então, o nosso foco que nós vamos falar hoje. É possível, mesmo no meio do pecado, nós podemos viver uma vida transformada por Deus, que é o nosso tema anual, né? Transformai-vos, tá? Não sei se vocês conseguem perceber a corrupção, não no sentido do roubo, né? Do político que rouba, do empresário que rouba, não nesse sentido dessa corrupção, mas a corrupção no sentido do homem estar realmente comprometido com o pecado, com as várias formas de pecado, a mentira, né, o engano, também a violência. E eu não sei o quanto você percebe o mundo que nós vivemos, né, pais, filhos, esposos, esposas, né, várias situações que têm passado. Ultimamente nós estamos aí vendo nos noticiários, né, um homem que já matou várias pessoas na região ali de Brasília, né, um homem que está aterrorizando uma área rural ali, pessoas já estão se mudando, né, para a cidade, fugindo dessa situação. Então, nós podemos realmente pensar um pouquinho, olhar um pouco, né, e ver a violência, né, como realmente tem se alastrado. E nos dias de Noé, havia realmente uma coisa exacerbada em relação ao pecado, um certo avultamento do pecado. E Noé, então, se levanta no meio daquela geração e Deus usa esse homem de uma forma bem diferente. Muito obrigado, Mateus. Olhando para esse texto, pensando em Noé como um homem transformado no meio de uma geração pecaminosa, no meio do pecado, nós vemos, primeiramente, toda a terra estava corrompida. O versículo 5, o versículo 11 e também o versículo 12 falam sobre isso, sobre essa corrupção. Nós temos estudado em Romanos e vimos lá no capítulo 1 de Romanos, né, que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que nós que estamos estudando Romanos, nós temos visto que o apóstolo Paulo faz assim um esforço, né? Ele se volta para ensinar, para mostrar, para provar para aquelas pessoas que todos pecaram. Porque haviam alguns que queriam se justificar do pecado, seja por uma vida religiosa, seja por uma vida de justiça própria, mas haviam várias situações onde as pessoas olhavam para si e diziam assim: não, eu não sou pecador, não, eu não faço isso, não, o meu coração está controlado, eu não estou comprometido com o pecado, meu coração ele está controlado, eu estou muito bem, eu estou bem. Há pessoas que conseguem, né, se achar acima de qualquer suspeita em relação ao pecado. Noé viveu no meio dessa geração corrompida, pecaminosa, onde a palavra de Deus declara de uma forma muito explícita, de uma forma muito clara: viu o Senhor que a maldade do homem havia se havia multiplicado na terra. Seu coração era mau, seus desígnios eram maus. O versículo 11 diz que a terra estava corrompida. E aí temos uma informação muito importante que diz aqui, versículo 11: à vista de Deus. À vista de Deus. Por quê? À vista de Deus. Eu já até preguei uma outra vez sobre esse texto aqui, eu falei justamente sobre isso. Porque aos olhos dos homens estava tudo muito bem. E Noé, que era pregador da verdade, ele tinha da parte de Deus a tarefa de anunciar o dilúvio, né? E de preparar uma arca para a sua salvação. Ele anunciava o dilúvio. Eu imagino que aquela geração olhava para Noé, um homem transformado, um homem diferente, e imaginava ele como um louco, né? Eles estavam cerca de 700 quilômetros
distante do mar, distante da água, 700 quilômetros distante. E eles falavam, a água vai subir, vai chegar até aqui e vai nos afogar. Naquele tempo não havia tempestade, não havia, sei lá, aquelas grandes tormentas de chuva. Havia uma brisa, que era uma chuva fina, na qual Deus regava ali a terra. E eles pensavam, com essa brisa que nós vamos morrer afogados? De forma nenhuma. Então, aquela geração, na verdade, ela estava se considerando acima de qualquer temor, qualquer violência, qualquer risco. Eles estavam se considerando muito bem. Mas aos olhos de Deus, as coisas estavam corrompidas, a maldade estava se alastrando. Aos olhos de Deus, toda a terra estava corrompida. E é interessante porque a única tristeza de Deus na Bíblia, na palavra, de Gênesis a Apocalipse, a única tristeza, aquilo que realmente comove o coração de Deus e de Jesus Cristo até para chorar, né, é a corrupção, é o pecado. E Deus, de fato, aqui no texto, né, diz aqui no versículo 6, o vento fica o tempo todo virando a minha página. Eu volto de novo. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Nós não vamos aqui traduzir Deus como traduzimos o homem. Esse arrependimento aqui não significa que Deus fez alguma coisa errada e se arrependeu, como nós muitas vezes fazemos. Nós vamos lá na loja, compramos uma camisa, compramos um tênis ou um sapato, e quando chega em casa, a gente se arrepende. Não era essa cor que eu queria, não era desse tamanho, né? A gente veste. Por que na loja estava tão certinho e quando chega em casa, parece que não era essa roupa que eu tinha comprado, né? Aí se arrepende. Fiz uma coisa errada, fiz besteira, né? E se arrepende. Não é dessa forma. Nós temos que entender aqui que Deus ele não é como homem. Deus não tem sentimento de homem. Deus está acima. Ele nunca vai ter os mesmos sentimentos que nós temos, nunca vai cometer os mesmos atos que nós cometemos. Embora, para que nós possamos ter um pouco da compreensão de Deus, são usados os mesmos sentimentos humanos para que nós possamos entender Deus. E aqui diz que ele se arrependeu. E aqui diz que o seu coração se entristeceu profundamente. Ele ficou profundamente com o coração pesado, triste. Mas isso não vai refletir exatamente o que Deus sentiu, uma forma de nós entendermos o que Deus estava sentindo naquele momento. Mas o fato é que a corrupção, o pecado generalizado da humanidade, isso é a única tristeza de Deus sobre a face da terra. Eu imagino a tristeza do coração de Deus quando viu Adão e Eva depois do pecado. Quanta tristeza não estava naquele coração. Eu imagino a tristeza de Deus quando não teve que falar para Moisés, Moisés, eu te falei, fala a rocha, e você feriu a rocha. Agora, o seu pecado vai ser punido, meu filho. E você não vai entrar na terra prometida. Mas eu imagino o coração de Deus, imagino o coração de Deus com relação ao rei Davi, que desde menino, vencendo as batalhas do Senhor, e depois quebra todos os mandamentos de Deus, através da mentira, através da cobiça, através do adultério, através do assassinato. E o coração de Deus, triste. Eu imagino Jesus Cristo naquela entrada de Jerusalém, e ele para em cima do monte e olha para Jerusalém, e diz na Bíblia que ele chorou e diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis te proteger e te cuidar, como uma galinha que protege os seus filhotinhos e seus pintinhos, e tu não quiseste. A incredulidade, a insensibilidade, a insubmissão, toda forma de pecado do povo de Israel contra Deus, e Jesus Cristo ali olhando para aquela situação e lembrando e chorando. O que realmente atinge o coração de Deus, entristece a Deus, é o nosso pecado. Agora, é interessante porque muitas vezes nós mesmos não nos entristecemos com o pecado. E a palavra de Deus diz que se nós não nos entristecemos
com o pecado, né, nós estamos realmente com a mente e com o coração cauterizado com relação ao mal, com relação ao pecado. Mas Deus, ele se entristece profundamente com o pecado. Mas Deus encontra Noé. E Noé, meus irmãos, primeiramente, ele é considerado um homem justo, um homem íntegro. Ele é considerado digno. Mas observe comigo aí, versículo 9. Tá? Versículo 9, veja lá. Eu já ia ler de novo errado aqui. Versículo 9. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Essa palavra é muito importante, porque mostra que essa integridade de Noé, ela tem um parâmetro de comparação. E qual é o parâmetro de comparação da integridade de Noé? Não é Deus. Noé, ele achou graça diante de Deus, mas não porque diante de Deus ele era justo, mas porque no meio da sua geração ele era um homem diferente. Porque no meio da sua geração ele não era como os demais. E diz no texto, inclusive, que ele andava com Deus. Era um grande diferencial. E essa expressão aqui, andava com Deus, é a ideia de que ele vivia com Deus. Ele se relacionava com Deus. Ele dava os seus instantes, os seus momentos, as suas horas em comunhão com Deus. Ele buscava a Deus. Mas a comparação aqui da sua justiça, da sua fidelidade, do seu amor, da sua bondade, da sua retidão, está relacionada àquela geração corrupta, aquela geração sobre a qual Deus estava triste e iria punir com a morte através do dilúvio. Noé e a sua geração. Observe que Noé, embora no meio da sua geração, ele era um homem justo, mas ele não vivia em um mosteiro, ele não vivia isolado da sua geração. Ele estava entre a sua geração. Ele estava no meio da sua geração. Ele vivia, se relacionava com aquelas pessoas. Tem um texto que eu quero ler com vocês, em Mateus, capítulo 24. Vejam lá comigo, Mateus, capítulo 24. Nós vamos ver nesse texto aí, que está falando sobre Noé, o Senhor Jesus Cristo falando sobre Noé. Um dos personagens mais mencionados do Velho Testamento, mencionados no Novo Testamento. Mateus, capítulo 24. Versículo 37, para a gente não fazer uma leitura extensa, né? Versículo 37 e 38, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui diz que nos dias de Noé, as pessoas faziam festas, as pessoas casavam e davam-se em casamento. Será que Noé não casava e não dava em casamento? A palavra de Deus diz que os que entraram na arca, aqueles que foram salvos, né, que entraram na arca, foram 8 pessoas. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e a esposa dos 3 filhos. Noé participou pelo menos de 4 casamentos. Tá? Pelo menos de 4. O dele mesmo e os dos 3 filhos. Noé, ele vivia no meio da sociedade, ele vivia entre aquelas gentes, ele comprava no mesmo supermercado, ele tinha conta no mesmo banco, ele talvez estudava na mesma escola, ou lecionava na mesma escola, ou então ele estudava na mesma faculdade que as outras pessoas, trabalhava na mesma empresa, talvez. Ele morava na rua onde morava a sua geração toda, a sua vizinhança. Noé tinha uma profissão que muitos tinham, ele era lavrador. Ele nem era carpinteiro, né? Ele era lavrador. Noé vivia entre a sua geração. Noé compartilhava das mesmas necessidades das pessoas. Ele tinha fome, ele precisava trabalhar, ele precisava dormir, descansar. Ele tinha lá sua família, precisava cuidar da sua família.
Noé se relacionava no meio da sua geração. Mas, no entanto, Noé era diferente. Era um homem transformado no meio da sua geração. Era um homem que tinha um caráter diferente. Por quê? Porque ele se relacionava com Deus. Ele andava com Deus. Ele se relacionava com Deus, que é fundamental para a nossa transformação de vida. É o nosso relacionamento com Deus. Lembra daquela ilustraçãozinha da brasa, né, da lenha fora da fogueira? Apaga. Mas enquanto nós estivermos perto uns dos outros e na comunhão uns com os outros e com o Senhor, nós estamos vivos. Nós estaremos vivos. Tá? Então, Noé, ele, no seu relacionamento com Deus, é que fazia toda a diferença no meio daquela geração. Finalmente, nós vamos comentar aqui que Noé, ele achou graça diante de Deus, voltando do versículo 9 para o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Versículo pequeno e tão importante para a vida de uma pessoa transformada. Noé achou graça diante de Deus, ou seja, ele foi agraciado por Deus porque ele tinha graça perante Deus. Ele não era uma pessoa que Deus o envolveu, o relacionou com os outros. Ele era realmente diferente. Ele achou graça diante de Deus. Achou graça. Estava lendo alguns comentários e um dizia sobre o fato de Noé achar graça diante de Deus. É como se Deus olhasse para o mundo todo e falou: o mundo está corrompido, o mundo está em pecado, eu vou destruir o mundo. E de repente ele: opa, olha, tem alguma coisa diferente ali. Opa, achei alguém diferente. Achei uma agulha no meio do palheiro, né? Achei uma luz no meio dessas trevas. Achei alguém que eu posso investir, em quem eu posso usar, alguém que vai me obedecer, alguém que vai me honrar, alguém que vai me servir, alguém que vai me louvar, alguém que vai estar comigo. E ele então encontrou a Noé. Noé achou graça diante de Deus e Deus falou: ele tem fé, ele tem obediência. Eu posso investir nele. E Deus então para tudo, para o seu grande projeto. Qual era o grande projeto de Deus? Até ali, o grande projeto de Deus era mandar um dilúvio e destruir tudo. Esse era o grande projeto. Aí Deus viu um homem e Deus falou assim: fica aqui, vou fazer um outro projeto e depois eu volto para cá para o dilúvio. Depois eu volto. Noé achou graça diante de Deus. Aí Deus então se volta para Noé e diz: olha, Noé, vem cá. Você vai fazer uma arca. Eu vou investir em outro projeto. Um projeto não de destruição, um projeto de salvação. E aí Deus então deu para Noé o tamanho da arca, o tipo da madeira, as medidas, o tempo necessário para ele então fazer. E quando Noé então terminou a obra de Deus, aí Deus falou: tá bom, Noé, terminou, agora deixa eu voltar para o projeto que eu deixei bem aqui. E aí Deus volta e manda o dilúvio, mas Noé é salvo. Deus vê Noé como um homem que poderia então ser útil no reino, útil nas suas mãos. Deus vê Noé então no meio da sua geração como alguém que é diferente da sua geração. E através de Noé, então Deus transforma. Deus salva, na verdade, a sua família. Mas nós vemos aqui que Noé, ele enfrentou a sua grande luta, que foi o pecado da sua geração, a corrupção da sua geração. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, diz: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que o autor de Hebreus quer dizer com isso? Como é que está a sua luta contra o pecado?
Porque continuamente, a Bíblia diz que o pecado, até aqui em Hebreus, ele nos assedia. Sabe o que é assediar? Assediar é acenar, é assim, olha para mim, quando há assim a ideia de chamar a atenção, uma luz mais forte, né? É uma cor mais destacada. O pecado é assim, ele tenta nos atrair, né? Como quem realmente quer ter mais importância no meio das coisas. E o pecado, constantemente, ele nos assalta, constantemente ele nos assedia, ele aparece, ora para mentir, ora para ser violento, fazer alguma coisa que não devíamos, ora para roubar, ora para ser uma pessoa impura na área sexual da vida. E aí o pecado ele vai então aparecendo de várias formas, mas todos os dias nós somos assediados pelo pecado. Noé, da mesma forma, ele viveu no meio daquilo. Se eu saio da minha casa e eu vou lá no posto médico, ou eu vou no supermercado, ou eu simplesmente vou na frente da minha casa, ou se eu estiver dentro de casa, quantas vezes eu não peço, Senhor, me ajuda a controlar a minha língua, porque eu sou um homem que brinca muito, né? E às vezes eu brinco na hora errada e com as coisas erradas. Pequei. Quantas e quantas vezes nós não somos, então, assediados e Deus, ele se entristece grandemente quando nós pecamos. Deus, ele quer olhar para as nossas vidas e quer encontrar pessoas dignas de serem usadas, para que Deus possa dizer assim, espera aí, eu vou parar isso aqui, eu vou usar a tua vida agora para fazer isso. Quantas vezes nós vemos isso aqui dessa forma? Eu quero destacar 2 versículos de Mateus capítulo 5, o versículo 16 e o versículo 46. Está aí também no PowerPoint, como uma introdução a 4 aplicações que eu vou fazer ainda aqui, que não está no PowerPoint, essas aplicações. Então, Mateus capítulo 5, versículo 16 e versículo 46, está dentro do mesmo contexto ali, diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Porque se amardes aqueles os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, o que Jesus está falando aqui para aquela multidão e para os discípulos é o seguinte, no meio da geração onde vocês estão, aonde vocês foram colocados, na escola, no trabalho, dentro da casa de vocês, no meio dessa geração corrupta, no meio da situação em que vocês estão vivendo, brilhem como uma luz, sejam diferentes, sejam transformados, não vivam como vive o mundo, e vocês estão dentro deste mundo, não vivem. Esse mundo, eles têm padrões distintos, específicos, né? Eles amam aqueles que amam a eles. Eles saúdam aqueles que saúdam a eles. Ou seja, eles cumprimentam, falam, né? Com aqueles que falam com eles. Mas entre vós não será assim. Vocês não vão ser como os gentios. Vocês vão ser diferentes. Vocês vão ser uma geração diferente, transformada no meio desse mundo. Vocês não vão tender para o pecado, muito pelo contrário, vocês vão ter uma vida de integridade, justos, vocês vão cair na graça de Deus, vocês vão servir a Deus no meio desta geração. 3 aplicações finais aqui para nós concluir. Não está no PowerPoint, tá? Primeiro, tem uma água aqui para me ajudar. A primeira aplicação é: você percebe a corrupção, o pecado na sua geração? Ou você acha que está tudo bem? Você percebe? O mundo em volta
corroído pelo engano, pela violência, pela prostituição ou pelas impurezas. Você percebe isso? Isso tem realmente fervilhado na sua mente, no seu coração? Você percebe? Então, vamos sair de fora, vamos pensar para dentro. E as suas lutas contra o pecado? Você percebe as suas lutas contra o pecado? Você poderia perguntar para a sua mãe, para o seu filho, a sua filha, para o seu pai, para o seu esposo, para a sua esposa, para um amigo, uma amiga. O que você pensa? O que você diz de mim? Qual é o meu pecado? Mas tem que ser alguém que me ama, né? Porque se a pessoa não ama, ela vai dizer assim, não, você é perfeito, você é perfeita. Mas a Bíblia diz que aquele que ama, né, de verdade, ele não dá beijos de engano, mas ele dá uma palavra verdadeira em amor. Então você pode perguntar, o que você acha que eu tenho pecado mais? E aí você vai ouvir, porque talvez o seu coração diga, mas eu não faço nada de errado, né? Você não peca. Mas se você perguntar para alguém que é íntimo, alguém que conhece você, talvez essa pessoa vai responder. E aí você vai então poder dizer, essa é minha luta, e eu vou vencer essa luta contra o pecado na minha vida. Eu vou lutar contra o pecado na minha vida. Segunda pergunta. O que você pensa em saber, ao saber, verdade, ao saber, o que você pensa ao saber que Deus odeia o pecado? Deus odeia o pecado. Deus odeia tanto que ele disse, olha, eu vou destruir esse mundo todinho. Deus odeia o pecado e Deus tem uma punição reservada para o pecado. O que você pensa quando você imagina que Deus, ele não suporta o pecado? Vou pensar na minha vida aqui, quando eu era criança, adolescente, e eu fazia alguma coisa errada, e minha mãe falava assim, quando teu pai chegar, eu vou falar para ele. Eu queria morrer. Né? Fugir para a casa da minha avó não ia dar certo. Tá? Então, quando você pensa assim, Deus odeia, Deus vai punir o pecado. Se você não pensa nada sobre isso, é porque talvez você ainda não tenha considerado quem é Deus, o valor de Deus, a autoridade de Deus, quem é a pessoa de Deus. Porque eu dizia, meu pai pode fazer o que ele quiser comigo, ele pode me quebrar, porque ele é meu pai. E o cinturão dele dói. E eu sei que vai roçar no meu lombo, né? Eu sei que vai roçar. E eu, então, chorava. E eu pedia, pelo amor de Deus, mamãe, não fala. Eu nunca mais vou fazer isso. Né? Nunca mais eu vou fazer. E por isso que alguns adoram Maria, porque ela às vezes deixava. Ela às vezes me perdoava. Mas o meu pai não ia deixar. Aí tem esse ditado aí, né, que diz. Mas o fato é que o que você pensa ao saber que Deus ele odeia o pecado, que Deus vai punir o pecado, o que você pensa? Aquela geração de Noé não temeu, eles continuaram fazendo festa, eles não se preocuparam, eles diziam, Deus não vai punir, porque a água está a 700 quilômetros de distância daqui, porque o que cai da chuva aí é uma brisa, nós nunca vamos morrer afogados, nem se nós estivéssemos de cabeça para baixo, né? Nós iríamos morrer afogados, porque não era o suficiente para entrar no meu nariz e eu morrer afogado. Eles pensavam, nunca vai acontecer. Deus está distante, Deus não se importa. O que você pensa quando eu digo para você, Deus odeia o pecado, Deus vai punir o pecado? Que Deus coloque temor no nosso coração com relação ao pecado, horror, né? Que Deus coloque no nosso coração aversão ao pecado, que ao pecar a gente tenha nojo do que fizemos, nojo do pecado, que não tenhamos prazer em pecar.
Que o pecado tire nossa fome, tire nosso sono, que o pecado nos deixe doente, que o pecado faça mal para a gente, e a gente só consiga respirar direito quando a gente é perdoado. Que Deus nos dê repulsa ao pecado. Terceiro lugar, tenha o propósito de ser diferente neste mundo. Coloque isso como um propósito no seu coração. Temos muitos jovens aqui, né? Jovem, faça esse propósito. Eu não vou namorar com pessoas descrentes. Coloque esse propósito no seu coração. Eu não vou casar com uma pessoa descrente, porque o padrão do mundo é assim, mas o padrão de Deus não é assim. Jovem, adolescente, coloque no seu coração um firme propósito. Eu vou estudar, vou trabalhar para honrar, para servir a Deus, né, para dedicar para o reino de Deus. Eu vou gastar a minha juventude amando, honrando, servindo a Deus. Homem e mulher que está aqui, cada um de nós aqui, os adultos que estão em casa também, vamos colocar um propósito de sermos diferentes nesse mundo. Não vou ser o mesmo profissional que é o profissional lá do meu trabalho, eu vou ser um profissional cristão, verdadeiramente crente. Eu não vou ser como é a minha vizinhança, né, como estou comprometida com o pecado. Coloque um propósito firme no coração de ser diferente desta geração. Eu não vou aceitar a inveja, eu não vou aceitar a mentira, eu não vou aceitar a cobiça, eu não vou aceitar a violência, eu não vou viver esse padrão mundano para a minha vida. Eu vou ser um crente fiel, que ama a Deus, que serve aos outros, que abençoa, que é alegre, que é frutífero, que investe no reino de Deus, na obra de Deus, que tem prazer em fazer isso. Viva diferente deste mundo. Amem até aquele que você não suporta, até aquele que você não queria mais ver, né? Mas ame de todo o coração. Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Se dedique para o bem dos outros. Faça um esforço para honrar, para respeitar as autoridades, né? Seja elas quais forem. São autoridades instituídas por Deus. Nós temos que honrar e respeitar e orar por elas. E se elas nos deixam insatisfeitas, vamos orar por elas, para que Deus faça a obra na vida dela, porque nós não podemos fazer nada. Deus é que pode operar nos corações. Então, vamos viver diferente desse mundo. Não importa se você torce para um outro time, não importa se você tem um outro gosto de comida. Nós vamos ter comunhão, nós vamos ser cristãos, nós vamos ser irmãos em Cristo, nós vamos nos amar, nós vamos nos cuidar, nós vamos fazer um impacto nessa sociedade, vivendo como uma família cristã, como uma igreja cristã, para cair na simpatia da gente. Não vamos nos comprometer com nenhum tipo de corrupção, para envergonhar o nome de Deus, para envergonhar o nome do reino. Pelo contrário, nós vamos honrar, vamos viver diferente desta geração que nós temos aqui. E por último, como Deus pode usar a sua vida? Deus tinha um plano. Vou destruir o mundo. Deus arrumou outro plano, porque ele viu Noé e Noé achou graça diante de Deus. O que Deus pode fazer através da sua vida? Como Deus pode usar a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você tem dons, você tem talentos, você tem possibilidade, você é inteligente, você anda, você fala, você raciocina. Como Deus pode usar a tua vida? O que Deus pode fazer através de você no reino de Deus, na sua família, ou onde você estiver, em que situação você estiver, como Deus pode utilizar a sua vida. Lembro da minha tia Maria, lá de Abaetetuba. Ela era secretária em uma escola do estado lá, durante muitos anos, já está aposentada. Todos os dias ela chegava mais cedo que todos. E mesmo dando trabalho para os professores, ela pegava um giz
e em cada sala escrevia um versículo bem grande. Quando os professores e os alunos chegavam, já estava lá. E por todos os anos de trabalho no Estado, todos os dias, ela fazia isso de tal forma que cada dia os professores e os alunos já chegavam pensando qual vai ser o versículo desse dia. Né? Qual vai ser o versículo desse dia? Ela não podia fazer muita coisa, mas ela fez isso durante muitos anos na vida dela. O que Deus pode fazer através de você? Você anda, você tem mãos, braços, você consegue ver, você consegue falar. Como Deus pode usar a sua vida no reino, na igreja, na família? Como Deus pode usar você para dizer assim, vou deixar esse projeto de destruição aqui, porque eu achei, alguém achou graça diante de mim, eu vou usar em um plano para a salvação, para livramento, para cuidar da vida das pessoas. Não é? Um homem transformado no meio do mundo corrompido. E esse seja um desafio para as nossas vidas também. Amém. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua boa palavra, pelo desafio que nós temos através do exemplo da vida de Noé. Um homem que foi medido pela sua geração, não por ti, porque o Senhor é o ser poderoso e perfeito do universo. E ele achou graça diante do Senhor. Louvado seja o teu nome. Mesmo vivendo em um mundo, uma geração tão corrompida, ele pôde ser usado por ti. Pai, não é diferente hoje. E muitas vezes nós vemos o pecado dentro do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos a acharmos o brilho. Ajuda-nos a, ó Deus, ajustarmos a nossa vida com o Senhor. Perdoa-nos o pecado, Senhor. E nos ajuda na nossa caminhada para que andemos perto do Senhor, porque isso vai mudar tudo na nossa vida. E também, Senhor Deus, quero pedir que o Senhor use nossas vidas. Use no reino, use na família, use para uma obra de salvação. Usa assim, Senhor, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos encerrar de fato, né?